Fala família Caipora, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. O canal que sempre traz para vocês uma quantidade relevante de palpites e com muita qualidade, beleza galera? E trago para vocês sempre os resultados dos nossos palpites. E hoje eu trago para vocês os resultados do dia 27 de abril. Tivemos 36 palpites com 28 greens e 8 reds apenas, galera. Um resultado muito bom e importante para nós, beleza? Já para os palpites do dia de hoje, tivemos um pequeno atraso, no nosso vídeo, mas eu trouxe para vocês 38 palpites com 27 greens e 6 reds até o momento, tá? Ainda temos 5 jogos que estão acontecendo e irão acontecer, beleza, galera? Então acompanhem para atualizar a planilha Caipora. Falando nisso, a planilha Caipora, temos o link aqui no topo dos comentários. Clique e salve ela no favoritos do seu navegador, beleza, galera? Também temos o nosso canal no WhatsApp, não se esqueçam de se inscrever nele, fechou, galera? Vamos para os nossos palpites lá então? Mas antes, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixassem seu like e também deixassem um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e dos nossos palpites. Beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites de hoje? Bora pra intro! Fala galera, cheguei com os nossos palpites e eu vou falar, a grade é um pouco mais curta, mas mesmo assim eu consegui trazer 21 jogos para vocês, beleza galera? Vamos lá então com o Bangkok United versus o Prachuap. Separa essa partida na Thai League da Tailândia com o mercado de vitória e empate para casa. O Bangkok tem 59% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Prachuap tem 56%. No histórico são 5 vitórias do Bangkok, 3 empates e 3 vitórias do Prachuap. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Bangkok vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros o Bangkok venceu ou empatou 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Bangkok vem vencendo ou empatando a maioria de suas partidas e o Prachuap, ele fora de casa, ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida eu separei o Mumbai City versus o Goa. Separei essa partida na Superliga da Índia com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos uma forma recente de 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Mumbai e o Goa tem 78%. Verificando o histórico são 11 vitórias do Mumbai, 7 empates e 7 vitórias do Goa. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Mumbai, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, ou seja, em todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Tórshavn versus Fuglafjørður. Separa essa partida com vitória no primeiro tempo para casa na Ilhas de Faroé. A probabilidade de vitória para o Tórshavn é de 77%. Na forma recente ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fuglafjørður tem 17%. No histórico, 26 vitórias do Tórshavn, 10 empates e 3 vitórias do Fuglafjørður. Verificando a média de gols, é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Tórshavn ele vem sofrendo gols há 5 jogos e o Fuglafjørður vem perdendo há 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória no primeiro tempo na maioria das partidas para o Tórshavn. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Silkeborg versus Midtjylland. Separei essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. O Midtjylland jogando fora de casa, ele tem 52% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Silkeborg tem 22%. No histórico, 33 vitórias para o Midtjylland, 10 empates e 14 para o Silkeborg. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Midtjylland vem marcando gols há 8 jogos e o Silkeborg vem perdendo há 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e, nos últimos jogos na casa do Silkeborg, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Mamelodi Sundowns versus o Galaxy.
Separei essa partida na Premiership da África do Sul com o mercado de under 3,5 gols. Mamelodi tem 59% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Galaxy tem 61%. No histórico, 5 vitórias para o Mamelodi e 2 para o Galaxy. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Mamelodi vem sofrendo gols a 5 jogos e o Galaxy vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Mamelodi, under 3,5 gols em 3 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Islândia, Urvalsdeild. Separa essa partida com o Valur Reykjavik versus o Fram Reykjavik. O mercado é, ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. O Valur tem 60% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Fram tem 56%. No histórico, 3 vitórias do Valur, 5 empates e 10 do Fram. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Valur vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de ambas as equipes marcam em 5 das últimas 6 partidas e mais de 2,5 em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Valur, temos ambas marcam em 2 das últimas 3 partidas e mais de 2,5 em 2 das últimas 3 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 na maioria das partidas das duas equipes e ambas marcam também. Então para essa partida eu acredito que nós teremos ambas marcam ou mais de 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Racing e Ferrol versus o Mirandés. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha com o under 3,5 gols. O Ferrol tem 48% de probabilidade de vitória e na forma recente 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mirandés tem 33%. No histórico, uma vitória do Ferrol, um empate e 2 do Mirandés. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ferrol vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros tivemos under 3,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Dunkerque versus Auxerre. Separa essa partida com o mercado de vitória e empate para fora na Ligue 2 da França. O Auxerre tem 52% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dunkerque tem 56% também, verificando o histórico, 5 vitórias do Auxerre e 1 vitória do Dunkerque. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Auxerre vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para o Auxerre em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Dunkerque, o Auxerre venceu as 2 partidas que disputou e nos últimos jogos nos campeonatos, o Auxerre vem vencendo ou empatando a maioria das partidas e o Dunkerque também vem vencendo ou empatando a maioria das partidas. Mas eu acredito que o Auxerre vencerá ou empatará devido a ele ser um dos primeiros do campeonato. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida eu separei o Genoa versus o Cagliari. Separei essa partida na Série A da Itália com um under 3,5 gols. O Genoa tem 40% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cagliari tem 61%. No histórico, 18 vitórias para cada lado e 9 empates. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Cagliari vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Genoa, under 3,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Shamrock Rovers versus Drogheda. Separei essa partida na primeira divisão da Irlanda com under 4,5 gols. O Shamrock tem 68% de probabilidade de vitória e na forma recente 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Drogheda tem 50%. No histórico, 40 vitórias do Shamrock, 14 empates e 13 do Drogheda. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Shamrock vem a 10 jogos marcando gols e o Drogheda não perde as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Nîmes Olympique versus o Red Star Paris. Separei essa partida na National League da França com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada. Temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Red Star e o Nîmes tem 39%. No histórico, 3 vitórias do Red Star, 2 empates e 2 do Nîmes.
A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nibs vem marcando há 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Preston contra o Leicester. Separei essa partida na Championship da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. O Leicester jogando fora de casa tem 59% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Preston tem 39%. No histórico, 7 vitórias do Preston, 6 empates e 6 vitórias do Leicester. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Preston vem perdendo a 3 partidas e o Leicester não empata a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Preston, over 2,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Barcelona contra o Valência. Separei essa partida em La Liga da Espanha com o mercado de over 2,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria de suas partidas que eles disputaram, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorre 2,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. E verificando na disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 3,5 cartões, tá? E verificando o árbitro, ele tem uma média de 4 cartões por partida e 3,8 cartões amarelos por partida. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 cartões, fechou? Próxima partida, Portsmouth United versus Warnett Gardens. Separei essa partida na Premier League da Jamaica com o under 3,5 gols. O Portsmouth tem 40% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Warnett tem 67%. No histórico, 8 vitórias do Portsmouth, 6 empates e 9 do Warnett. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Warnett ele vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas 2 partidas do Warnett Gardens que ultrapassou este mercado. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Mirassol contra o Ceará no Campeonato Brasileiro da Série B. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Mirassol tem 47% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ceará tem 72%. No histórico são uma vitória para o Ceará e um empate, e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Mirassol vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols nas duas partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida é o Peñarol de Montevideo contra o River Plate de Montevideo. Separei essa partida na primeira divisão do Uruguai com o mercado de over 2,5 gols. O Peñarol tem 68% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O River Plate tem 50%. No histórico, 19 vitórias do Peñarol, 11 empates e 13 do River Plate. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Peñarol vem marcando gols há 6 jogos e o River Plate vem marcando há 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Peñarol, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Fênix de Montevideo contra o River Plate, que foi 0-0. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, São Paulo contra o Palmeiras, clássico no Campeonato Brasileiro. Separei essa partida com o mercado de over 5,5 cartões devido ao clássico Choque Rei. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e na forma recente nos últimos 9 jogos, temos 50% de aproveitamento para o São Paulo e o Palmeiras tem 67%. No histórico, 27 vitórias do São Paulo, 23 empates e 25 do Palmeiras. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o São Paulo vem marcando há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 5,5 cartões na maioria das partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também vem ocorrendo over 5,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 5,5 cartões por partida, somados às duas equipes. O nosso árbitro ele aplicou 9 cartões na única partida que ele apitou no Campeonato Brasileiro, e os 9 foram cartões amarelos, tá? Então, por este motivo, eu acredito que nessa partida nós teremos over 5,5 cartões, fechou?
Próxima partida, o Audax Italiano contra o Cobresal. Separei essa partida na primeira divisão do Chile com o under 4,5 gols. O Audax tem 45% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cobresal tem 28% no histórico, 20 vitórias do Audax, 7 empates e 10 do Cobresal. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Audax vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Audax, under 4,5 gols também em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, um under 4,5 gols. Fechou? Próxima partida, vamos lá para o Tivoli Gardens versus Waterhouse. Separei essa partida na Premier League da Jamaica com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Tivoli e o Waterhouse tem 72%. No histórico, 11 vitórias do Tivoli, 5 empates e 10 do Waterhouse. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Apenas 2 partidas que não atingimos este mercado para o Tivoli e uma partida para o Waterhouse. Então para essa partida, under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Universidade Sérgio Valejo versus Sporting Cristal. Separei essa partida com over 1,5 gols na Ligue 1 do Peru. O Sporting Cristal tem 48% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sérgio Valejo, ele tem 28%. No histórico, 16 vitórias para o César, 9 empates e 20 do Sporting Cristal. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o César ele vem sofrendo gols a 6 jogos e o Sporting Cristal vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do César Valejo, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas 2 partidas do César Valejo que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Clube Lyon versus o Santos Laguna. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa na Liga MX Feminina do México. O Lyon tem 80% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Laguna tem 11%, venceu apenas uma partida das últimas 9. No histórico são 9 vitórias do Lyon, 3 empates e 3 do Santos Laguna. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Laguna vem perdendo as 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Lyon, principalmente jogando em casa. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Lyon jogando em casa também vem vencendo o primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e agora vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei vitória, empate para casa em Bangkok United versus Prachuap. Separei over 1,5 gols para Mumbai City versus o Goa. Separei under 3,5 gols para o Racing Ferrol versus o Mirandês. Vitória, empate para fora em Dunkerque versus o Alcherre. Separei essa partida de under 3,5 gols do Portman United versus o Arnett Gardens. E por último, o Clube Lyon para vencer o Santos Laguna no Campeonato Feminino do México. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!